Vamos lá. A professora Gisele disse para mim agora que já está com 17 pessoas online. É um número muito bom, né? Já dá para a gente dar um start. As aulas que eu fiz a revisão são conteúdos que foram passados no bloco 2, tá certo? Então, se vocês assistiram aquelas aulas, né, transmitidas na TV, eu não vou estar falando nada novo para vocês, tá certo? Aqui vai ser só um reforço mesmo daquilo que vocês já viram, até porque o assunto não é algo novo, né? A gente viu que esse início de aula em casa, ele está trazendo muitos conteúdos que já foram vistos por vocês em algum momento dentro da língua portuguesa, né? A gente viu, por exemplo, a questão da mensagem, emissor, receptor, são elementos da linguagem, da comunicação que a gente vem desde o princípio da narratividade, desde que a gente começa a produzir textos, que a gente percebe que tem que ter emissor, receptor, canal. Então, esses elementos da comunicação a gente sabe que existem desde lá da primeira, segunda, terceira série, quando a gente começa a ter esse contato com a linguagem, né? O que a gente está fazendo agora é trazer um conteúdo mais aprimorado para vocês, né? Para que vocês possam realmente produzir textos com mais consciência daquilo que estão fazendo, daquilo que estão produzindo, tá certo? Então, vamos lá. Temos alguns espectadores, temos 19 espectadores, né? Vamos esperar, não sei se o pessoal ficou dormindo. Na aula de matemática estava todo mundo online. Eu tô me sentindo assim meio de lado, né? Tô me sentindo deixada de lado, mas assim, eu tenho certeza que o pessoal ainda tá entrando, né? Ainda estão tomando aquele cafezinho reforçado para vir assistir a aula bem preparado. De toda forma, é sempre bom lembrar, né, que estar aqui nesse momento é muito importante, porque vocês vão conseguir ter essa troca, essa interação comigo, né? Se você, caso tiver alguma dúvida, caso não entenda, você vai sinalizar e eu posso tentar lhe ajudar, eu posso tentar dirimir a sua dúvida, coisa que depois, se você vir aqui no YouTube, você ainda vai encontrar essa aula aqui, mas você não vai encontrar essa aula com a professora online, né? Você vai ter que se conformar com o que foi dito aqui, tá certo? Por gentileza, se vocês não perceberam, o chat está sendo monitorado, tá? Então, a professora Gisele, ela está aí verificando o conteúdo que vocês estão colocando no chat. Portanto, não é local para brincadeira, viu? Patrícia, Marjorie, José, por gentileza, podem parar as brincadeirinhas paralelas, porque aqui, apesar de ser uma aula online, o assunto é sério, tá certo? E é um conteúdo importante para vocês, até porque ele é avaliativo, ele corresponde a uma nota da AV2 de vocês. Então, assim, se isso não é importante para vocês, volte a dormir, né? Já que você está com sono, você pode ir para sua cama, porque realmente não tem o que você está fazendo aqui se você não quer aprender. Aqui é para quem quer aprender, para quem quer evoluir, para quem quer ser alguém na vida. Se você não está interessada nisso, infelizmente, a gente não pode fazer nada, né? Eu tenho certeza que aqui tem um monte de aluno que quer ser alguém na vida, que quer ter uma boa profissão, são futuros médicos, futuros advogados. Se você é só um futuro, faz nada da vida, realmente você não precisa estar aqui, né? Saiba que todas as aulas que nós preparamos, ele é uma aula preparada com carinho, com atenção, com cuidado, com dedicação. Então, por gentileza, respeite a presença dos professores que estão aqui, tanto eu que estou falando, quanto a professora Gisele que está fazendo a monitoria desse chat, tá bom? Espero que a gente não tenha esse tipo de intercorrência de novo, principalmente com esses bate-papos que não são pertinentes à aula. Vamos lá. Vamos dar início agora efetivamente a nossa aula. Já são 9h15 da manhã.
Eu estava dando um tempinho que era para vocês entrarem, para a gente se ambientar um pouco. E aqui, efetivamente, eu começo a revisão de língua portuguesa, tá certo? A AV2, como vocês já sabem, vai abarcar esses conteúdos de hoje. Vamos lá. Dentro dos conteúdos que nós vamos ver hoje, o que é que nós vamos estudar hoje, tá? Os elementos da comunicação. Só um pouquinho. Vamos estudar hoje os elementos da comunicação, a intertextualidade e a interpretação de textos. São esses 3 tópicos que nós vamos estudar hoje e que vão ser cobrados de vocês dentro da avaliação que foi passada, tá certo? Então, vamos lá. Pronto, era só para ver se estava indo mesmo os slides na ordem certa. Já que a gente já sabe o que a gente vai estudar hoje, né? Que são os elementos da comunicação, a intertextualidade e a interpretação de texto, vamos ver o primeiro desses tópicos. Primeiramente, nós vamos trabalhar aqui os elementos da comunicação. Vocês sabem que na comunicação nós temos a mensagem como o centro, né, daquilo que está sendo transmitido. Tanto pelo emissor quanto pelo receptor, eu preciso ter nessa mensagem elementos que façam ela ter sentido para mim, tá certo? Então, quando eu digo assim, que a mensagem ela não é composta simplesmente por si mesmo, é porque tem uma série de fatores que compõem esse momento de que o emissor fala e que o receptor recebe. Quais são esses outros elementos, esses elementos secundários? É o que a gente vai dar uma revisada hoje. Vocês sabem que a nossa língua ela é um sistema de códigos linguísticos utilizados por um grupo social, certo? Eu falo, por exemplo, a língua portuguesa. Somos falantes de língua portuguesa. E aí, por exemplo, quando eu vou para um país diferente do meu, o que acontece? Eu tenho um outro código, eu tenho uma outra língua. E essa minha ausência de domínio sobre esse outro código, essa outra língua, o que acontece? Faz com que eu tenha dificuldade de interpretar aquilo que está sendo dito. Ou seja, nesse momento, eu vou encontrar uma barreira na minha comunicação, certo? Por quê? Porque por mais que eu possa ter uma mensagem, eu não vou conseguir transmiti-la ao meu receptor. Então, é importante que vocês percebam exatamente isso. A minha mensagem, ela pode até existir, mas se houver a ausência de qualquer um desses outros elementos, ela não vai conseguir ser transmitida para o meu receptor. E eu não vou conseguir me comunicar. Então, a primeira coisa que eu preciso ter dentro desses elementos da comunicação é consciência de que o meu receptor ele tem domínio do código que eu estou usando. Qual é o código? A língua portuguesa, certo? Quando eu começo a dar essa aula, se vocês chegam até a mim, percebem que eu estou falando, por exemplo, outras palavras que não são de domínio do vocabulário de vocês, mesmo que seja em língua portuguesa, vocês vão ter dificuldade de interpretar aquilo que estou falando, certo? Da mesma forma, se eu, por exemplo, chegasse com vocês e falasse em um outro idioma, vocês também teriam dificuldade, provavelmente, a não ser que exista alunos nativos de outras línguas e mesmo assim, a maioria não iria entender uma segunda língua, porque nós somos falantes nativos de língua portuguesa, certo? Então, assim, é necessário que a gente perceba que dentro dos elementos da comunicação,
Não é só a mensagem, não é só a presença de emissor e receptor que garante que a minha comunicação vai acontecer, tá? Eu já sei que, por exemplo, o código, que é a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem, é fundamental para que essa comunicação aconteça. Outro elemento também muito importante dentro desse processo é o meu canal de comunicação. Percebam que eu coloquei o elemento aqui de uma televisão. Por que será que eu coloquei a televisão? Para demonstrar para vocês a importância dos elementos de comunicação. Porque dentro dos elementos da comunicação, quando eu falo em canal, eu estou falando daquilo que eu vou utilizar para... de qual meio eu vou me utilizar para transmitir essa mensagem. Ele está ligado à transmissão. Por exemplo, aqui nessa live foi utilizado o YouTube para que vocês entendessem o conteúdo que estou transmitindo, certo? Então, se houver qualquer falha ou na internet ou na comunicação, vocês vão deixar de me ouvir. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui no meu WhatsApp. Creio que chegou mensagem. Só um pouquinho. Vocês conseguem me ouvir? A professora Gisele disse que a aula parou. Vamos verificar aqui o que pode estar acontecendo. Ah, acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né? Beleza, vamos em frente, então. Então, quando eu falo em canal de comunicação, é exatamente a ferramenta que eu estou utilizando para transmitir a minha mensagem. Quando, por exemplo, vocês assistem um canal de comunicação, TV Globo, por exemplo, vocês sabem que os jornais são transmitidos por meio daquela ferramenta, né? O Jornal Hoje, o Jornal Nacional, as novelas, eles utilizam aquele canal de comunicação. Ou vocês já viram a TV Record transmitir o BBB? Não, né? Quem transmite o BBB é a Rede Globo. Da mesma forma, na Rede Globo jamais vai passar, por exemplo, A Fazenda, que é o reality lá do concorrente. Então, a mensagem, ela precisa encontrar um canal para ser transmitida, certo? Eu posso usar o e-mail, eu posso usar um telefonema, eu posso usar o meu WhatsApp aqui no celular. Tudo isso são meios de comunicação para que a mensagem chegue ao meu receptor, tá certo? Mais uma vez, relembro a vocês, não adianta eu ter emissor, receptor e mensagem se eu não tiver código e se eu não tiver canal. E tem mais um elemento que eu também tenho que ter, que é o contexto e a situação. O contexto e a situação, eles estão ligados a eu saber do que se trata, né? Imaginem vocês chegando dentro de uma aula, né? Lá no Leonor Mourão, aulas presenciais, e de repente você entra na sala do 9º ano. E aí, você é um aluno novato e todo mundo acha que você é do 9º ano. E você não fala nada para ninguém, você acha que está na sala do 6º. E, de repente, a professora Selma, que é a professora de português do 9º ano, começa a dar aula de conteúdos pertinentes à gramática do 9º ano. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai se sentir perdido. Caramba, o que está acontecendo? Que assunto é esse? Eu nunca vi. E você não vai entender nada. Por quê? O que vai acontecer? Você não vai ter domínio do contexto.
porque cada série que você passa é uma etapa, certo? Então, não adianta eu chegar com vocês com assuntos de 9º ano que vocês ainda não têm uma base para interpretar e para entender, certo? Então, é aqui que entra o contexto dentro dos elementos da comunicação. Eu preciso saber que o meu receptor tem uma base daquilo que eu estou falando para que ele consiga entender, tá certo? E para que eu consiga cobrar compreensão dele, tá? Então, sem eu ter contexto, eu também não tenho comunicação. Não adianta eu ter mensagem, não adianta eu ter emissor, receptor, código e canal. Se o meu receptor não entender e ele não tiver consciência daquilo que eu estou ensinando. Percebam, portanto, que os elementos da comunicação, eles são exatamente essas pequenas partes que compõem o todo, que é a comunicação em si. Para a comunicação ocorrer com qualidade, para a comunicação ocorrer de forma que você compreenda, você precisa estar ciente de todas essas etapas. Tem alguém que tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo dos elementos da comunicação? Esse é o momento. A professora está aqui. Se não tiver, eu vou continuar. Temos 31 alunos no streaming, isso é muito bom, isso é muito positivo, mas pode melhorar. Se vocês começarem a interagir comigo, falem para mim como vocês estão se sentindo em relação a essa aula. Eu estou sendo mais clara, estou sendo elucidativa, eu estou conseguindo trazer coisas positivas para vocês. Falem um pouquinho aqui no chat se eu ajudei a melhorar vocês. Rebeca, se a aula tá chata, você pode se retirar, meu amor, não tem problema. Eu só quero pessoas que queiram realmente estar aqui estudando, tá certo? Vamos lá, se você não quer aprender, não tem problema, a vida mais tarde ela vai cobrar de você. Se você não souber interpretar um texto, infelizmente, quando chegar lá no vestibular, você vai sentir falta exatamente de entender, compreender a importância do código, a importância do canal, a importância de você estudar a língua portuguesa. Lembrando que a educação, ela é um processo individual. Ninguém vai obrigar você a ter dedicação, a valorizar esses momentos aqui. Não sou eu, professora Jesua, não é a professora Gisele que está aqui no chat, vai ser simplesmente uma vontade pessoal sua de aprender. E ninguém vai lhe obrigar, muito menos eu, tá certo? Mas tenha certeza que essas pessoas que estão manifestando, né, suas vontades em relação à aula, né, que tá chata e tal, a gente pode conversar com seu pai, né, posteriormente, para que ele identifique qual é o seu problema, por que você está achando a aula chata, né, porque é uma aula preparada, né, com toda a atenção, com todo o cuidado, para que vocês consigam realmente entender, ter um conteúdo de qualidade. Se você não está interessada, realmente, não sei qual é o motivo de você ter levantado para assistir essa live, beleza? Vamos em frente, porque é assim, gente, eu sou uma pessoa muito positiva, eu gosto sempre de ver o copo meio cheio. Eu tenho certeza que tem alunos aqui que eles estão interessados em aprender esse conteúdo e saber que vão tirar 10 na prova de AV2 e vão garantir uma nota maravilhosa no final do semestre. Tá? Melhor do que isso é garantir a compreensão desse assunto, levar isso aí internalizado dentro de si para que consiga produzir textos melhores e consiga futuramente interpretar melhor as questões de prova, interpretar melhor discursos, narrativas, diálogos, etc. Porque a língua portuguesa ela é fundamental para todas as disciplinas. É aquilo que eu falo. Se você não souber interpretar e não souber ler português, você não sabe responder uma questão de matemática, você não sabe responder uma questão de ciências, porque tudo pede que você saiba interpretar, certo? Então, se você não sabe ler, você não sabe interpretar, você vai realmente ter dificuldade nesses elementos. Mas, vamos em frente.
que nós já estamos 9h30 da manhã. Tenho certeza que se você está aí firme e forte, me valorizando esse conhecimento, você vai sair daqui premiado hoje, porque você vai perceber que a grande vantagem deste momento aqui não é para a professora. A professora aqui, ela é uma intermediadora, mas quem está tirando vantagem realmente dessa aula aqui é o aluno, certo? Porque esse conhecimento eu já tenho. Eu estou passando uma coisa nova para vocês, uma coisa diferenciada. Então, assim, quem está saindo premiado dessa aula aqui é quem está prestando atenção e está aprendendo. Beleza? Show? Vamos lá. Ruído na comunicação. Percebam que eu coloquei essa televisão aqui, né, com essa imagem borrada, porque vocês eventualmente vão encontrar falhas dentro desse sistema dos elementos da comunicação. Quais, porventura, serão essas falhas? Quando, por exemplo, alguém não tem domínio do código. Por exemplo, quando eu falo com alguém que não tem nacionalidade brasileira, né? Alguém que é estrangeiro. Um colega seu, por exemplo, nós recebemos muitos alunos vindos da Venezuela. Eventualmente, apesar da semelhança da língua, nós vamos encontrar um pequeno ruído de comunicação. Por quê? Porque ele foi criado dentro de um sistema linguístico diferente do nosso. Apesar de ter semelhança entre as palavras, mas eventualmente alguma ou outra palavrinha vai ser diferenciada e ele vai ter uma dificuldade de entender conteúdos, de ler conteúdos e entender conteúdos falados por não ter domínio do código, porque esse domínio do código vai vir posteriormente. Da mesma forma, vocês também vão ter dificuldade, eventualmente, se você tiver contato com alguém de outra nacionalidade, porque essa pessoa ela vai falar do jeito dela, né? Do jeito que ela fala no dia a dia. Então, eu não posso esperar que ele tenha o domínio de língua portuguesa que eu tenha, e ele também não pode esperar de mim que eu tenha um domínio de uma língua estrangeira tal qual ele tem. E é nesse momento que acontece o ruído da comunicação, que é quando há uma quebra dentro daquilo que se espera dos elementos da comunicação, desse sistema que compõe os elementos da comunicação. E aí esse ruído, ele traz o quê? Você vai deixar de entender alguma coisa, interpretar alguma coisa. Os ruídos da comunicação podem ser esse exemplo que eu dei, né, em relação a não domínio do código. O ruído da comunicação também pode ser uma falha, por exemplo, no meio que eu utilizei, né, no canal que eu utilizei. Por exemplo, se a internet cai aqui em casa, ou então se a internet cai na sua casa, você vai deixar de assistir essa aula. O que aconteceu aqui? Um ruído de comunicação. Ou seja, teve falha na transmissão do conteúdo, da mensagem que a professora Jesus está dando para vocês. Então, se houver ruído na comunicação, a comunicação quebra. Não há transmissão de mensagem. Eu estou aqui como emissora, você está aí como receptor, mas se a sua internet falhar, ou se houver algum ruído na internet, a gente não consegue se entender. Ruídos na comunicação também podem ser falhas, como eu falei, domínio do código, falhas na emissão e falhas de contexto. Ruído da comunicação também pode significar você não ter domínio daquilo que está escrito ali ou está sendo falado ali. É o caso do aluno que foi lá na sala de aula do 9º ano, e aí ele começou a assistir uma aula diferente da sua e ele não entendeu. Por quê? Porque ele não tinha contexto. E aí ele não conseguiu acompanhar aquilo que a professora deu a aula. Então, por quê? Porque ele não tinha base. Essa falta de base dele é ruído da comunicação. Por que eu estou explicando isso aqui pausadamente para vocês? Porque as nossas primeiras 5 questões do exercício vão ser referentes a esse processo, tá bom? É esse processo de emitir a mensagem, receber a mensagem
E aí, vocês vão trabalhar isso dentro de um texto que vocês vão construir, tá? Então, o que eu pedi na questão número 1? Construa uma narrativa utilizando todos os elementos da comunicação. Eu passei para vocês todos os elementos. Emissor, receptor. Emissor, quem transmite a mensagem. Receptor, quem recebe. Dentro da nossa live aqui, emissor sou eu, professora. Receptor, você, aluno. Mensagem é o contexto da aula que nós estamos trabalhando hoje, né? São os elementos da comunicação. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma narrativa e dentro dessa narrativa você tem que trabalhar todos esses elementos da comunicação. Emissor, receptor e mensagem. O que você pode fazer? Pode criar uma narrativa em que um chefe, por exemplo, transmita uma mensagem aos seus subordinados. Ou uma professora transmita uma mensagem aos seus alunos, um conceito aos seus alunos. Uma posição de diálogo entre duas pessoas que eventualmente se encontram na rua. Você vai detalhar isso aí da forma como você quiser. Você vai construir uma história. Só que dentro dessa história, você tem que ter os elementos da comunicação. E aí, na segunda questão, eu vou te pedir o seguinte. Com base na sua narrativa, diga quem são emissor, receptor e qual é a mensagem. Então, dentro daquilo que você construir, você vai ter que me detalhar, você vai ter que dizer para a professora Gisua qual é o emissor, o receptor e qual foi a mensagem que foi transmitida dentro do texto que você criou. A nossa terceira pergunta vai se referir ao código. Lembram que eu falei? Qual o código que você utilizou para construir a sua narrativa? Foi a língua portuguesa? Foi a língua portuguesa? Aí, tá, beleza. Mas aí, foi uma ligação? Foi um telefonema? Qual foi o meio que você utilizou? Isso aí você vai ter que detalhar para mim também, tá certo? Em sua narrativa, quarta questão, o emissor utilizou que canal de comunicação para transmitir a mensagem? Você fez uma narrativa que se passou via carta, via e-mail, que utilizou o telefonema? Na sua narrativa, a mensagem foi transmitida via WhatsApp para alguém? Como você detalhou isso? Você vai criar, primeiramente, a sua narrativa, para depois você especificar para mim cada um desses elementos que você criou, tá certo? Então, observem aí. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas 4 questões? Alguém tem alguma dúvida em relação a alguma dessas questões? Bom, eu tô vendo que tem pessoas aqui que não deveriam estar aqui. Eu estou removendo, tá bom? Certo, vocês não têm dúvidas, né? Ótimo, eu tô muito feliz por isso. Então, caso vocês desejem simplesmente construir o texto, não tem problema, tá bom? Não tem problema, eu já vou saber que vocês vão se referir às 4 questões, aliás, são 5 questões em relação aos elementos da comunicação, tá certo?
vai estar disponível no portal do aluno, portal educacional, assim que eu conseguir entrar no diário digital. Ontem a gente estava com um problema em relação ao acesso, mas hoje eu acho que já vai estar normalizado. Mas no Google Class esse exercício já está disponível, você já pode baixar por lá. Se você quiser enviar para mim via Word, não tem problema também, pode enviar também para mim via Word. Vamos em frente. Deixa eu ver. Gente, tem uma pessoa aqui que ele não é daqui. Ele tá só enchendo o saco. Vamos lá. Acho que eu consegui expulsar da sala. Vamos lá, gente. Quinta questão. A quinta questão é: houve ruído na comunicação e qual foi? Dentro do teu texto, eu quero que haja um ruído na comunicação, tá bom? E aí você vai me especificar na quinta questão qual foi o ruído que você colocou no seu texto. Por exemplo, a professora estava dando aula no momento que a transmissão caiu. Foi embora a luz na sua casa e a transmissão da internet caiu. E os alunos não conseguiram compreender o assunto que ela iria partilhar naquele momento, que ela iria explicar naquele momento. Qual foi o ruído da comunicação que aconteceu? A ausência da internet. A internet caiu, foi um ruído. Ou seja, a professora, que era o emissor, não conseguiu transmitir a mensagem, que era a sua aula, aos alunos, que eram os receptores. Percebam que vocês já têm amplo conhecimento desses elementos da comunicação, vocês já trabalham isso durante o dia a dia, então não é mistério nenhum para vocês detalharem isso dentro da narrativa que vocês vão construir, tá bom, gente? Então, eu detalhei para vocês exatamente o que vocês vão ter que fazer. Primeiramente, vão escrever o texto, tá bom? Em seguida, vão selecionar os elementos de acordo com o que eu expliquei aqui, para em seguida responder o exercício. Se você quiser responder o meu exercício, questão número 1, resposta tal, questão número 2, resposta tal, 3, resposta, 4, resposta, tudo bem. Não precisa copiar o enunciado da questão, mas precisa ter as respostas que eu solicitei, beleza? Pode enviar via Word, tá bom? Não tem problema. Professora, eu prefiro escrever digitado no meu computador. Posso enviar no Word? Pode, tá bom? Eu estou flexibilizando, porque nesse momento nós estamos nesse período ausentes dentro da sala de aula, né? E aí, quando vocês enviam foto do material, muitas vezes no caderno de vocês, a foto sai borrada, eu não consigo ler direitinho o que vocês escreveram. Então, assim, para facilitar a vida de vocês e a minha vida, a gente vai fazer dessa forma por enquanto estivermos no virtual. Mas dentro da sala vai ser preciso que vocês copiem para a gente ter aquilo que eu falei lá no iniciozinho, que é essa prática de escrita, né? Porque quando a gente escreve, a gente aprende 2 vezes, tá? Então, é importante que vocês tenham esse momento esse trabalho de escrever para que vocês internalizem no arcabouço linguístico de vocês, no dicionário interno da cabecinha de vocês, palavras diferentes, palavras novas e consigam interpretar melhor, tá certo? Beleza, vamos em frente, galerinha. Na nossa última parte do exercício, eu trouxe para vocês um último assunto do bloco 1, que foi a intertextualidade. A intertextualidade nada mais é que uma conversa entre 2 textos ou mais, né? É uma conversa entre textos. Lá em matemática, quando vocês estudam a interseção, vocês veem que conjunto A mais conjunto B, que se unem em determinado ponto, geram o quê? Uma interseção. Em língua portuguesa, a nossa interseção é chamada intertextualidade, que é quando eu utilizo um elemento
um elemento não, um texto previamente escrito, ou uma obra de arte, ou algo que já foi citado anteriormente, para eu produzir algo novo, algo diferente, mas com base naquilo de antes, tá certo? Então vamos nos aprofundar um pouquinho sobre esse tema. A nossa sexta pergunta é essa: o que é a intertextualidade? É uma relação pré-existente entre textos? Se nós relembrarmos a aula lá do nosso aula em casa, o professor falou sim. Eu acabei de falar para vocês. Esse diálogo... Só um minutinho que eu recebi uma mensagem aqui. Gente, é muita gente desocupada, olha. Esse pessoal fica interferindo no chat. Na nossa primeira live não teve isso, né? Agora a gente tá tendo... Em relação a quem estava copiando os slides, gente, não é para copiar. Esse exercício está disponível no Google Class. Aqui eu estou dando uma explicação, tá certo? De como vocês vão resolvê-los. Depois, você vai lá no seu Google Class ou então no seu portal educacional e baixa o exercício para o seu computador, para o seu celular, tá bom? Aqui é um momento só de você olhar as questões, entender como é que você vai trabalhar, tá certo? Então, vamos lá, voltando para o tema intertextualidade. É uma relação pré-existente entre dois textos. Então, eu já sei que a primeira pergunta está certo. Está certinha, na primeira resposta está certinha. Deixa eu tirar essa pessoa aqui também. Gerlane, mas não tem problema, porque daqui a pouco você vai acessar o exercício e já vai estar no seu caderno. E aí você só dá continuidade, não tem problema não. Então vamos lá. O que é intertextualidade? É uma relação pré-existente entre textos? Com certeza, eu acabei de falar sobre isso para vocês. É um diálogo entre textos? Se tem uma relação entre dois textos, provavelmente eu vou ter uma conversa entre eles. Um vai citar o outro, se referir ao outro, portanto, também haverá diálogo. Então, creio que a nossa letra B também esteja certa, né? Letra C. A intertextualidade é um fenômeno que pode ocorrer por semelhança da forma textual também. Eu posso, de repente, utilizar... Lembra lá quando eu falei para vocês sobre a intertextualidade, aliás, sobre os tipos de texto, né? Que nós vamos ter aquele texto que são de receitas, que são textos instrucionais. De repente, eu posso usar esse tipo de texto instrucional, né, de uma receita de bolo, por exemplo, mas aí eu posso colocar assim, receita de paz. Uma dose de amor, 2 doses de paciência, 3 doses de carinho. Vocês já viram aquele meme, Deus me criando? E aí a pessoa começa a falar um baldezinho de amor, um baldezinho de atenção. Aí coloca lá um balde enorme de falta de paciência, Deus me criando. Ou seja, ele está criando uma analogia, né, da tua criação, né, da criação do homem com aquela receita, né, com aquela receita de bolo, né, que é aquela receita que é o texto instrucional que nós já trabalhamos, que nós já vimos na primeira aula. Então, a intertextualidade é isso, gente. É eu ter esse diálogo entre textos, entre formas, tá certo? Gente, eu tô com essas pessoas aqui que estão entrando toda hora e estão...
atrapalhando. Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe que a intertextualidade é uma relação pré-existente entre textos, é um diálogo entre textos, é um fenômeno que pode ocorrer por semelhança da forma textual, eu também posso ter na letra D, que posso dizer que a intertextualidade não se atém a um tipo específico de linguagem. Posso dizer também sobre isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso pegar um trecho da Bíblia que tem uma linguagem totalmente rebuscada, né? E transformar isso, por exemplo, numa letra de música, né? Então, por exemplo, lá na Bíblia, nós temos um verso que diz, né? Que Deus diz que nós temos que amar as pessoas, né? Que os anjos são a linguagem do amor. E aí, de repente, eu posso usar esses trechos bíblicos, mas de uma forma diferenciada dentro de uma produção textual minha, estarei também fazendo uma intertextualidade, né? Trazendo, né, para uma linguagem dos dias atuais aquilo que é uma referência anterior ao texto que estou criando agora. Intertextualidade é exatamente isso. É eu pegar algo de antes e reformular para o agora, tá certo? Então, vamos em frente. Vamos aqui. Eu trouxe para vocês uma atividade bem bacana, que é o clipe de uma música do Projota e da Negra Lee. O que vai acontecer? Vocês vão assistir esse clipe, né? O Homem que Não Tinha Nada. E a partir disso, vocês vão interpretar, certo? Aquilo que o autor da letra criou, que o Projota criou tão brilhantemente quando fez, né, a narração da história que se passa dentro da música, né? Vocês vão ouvir a música e vão perceber que dentro da música tem elementos que são semelhantes à nossa realidade social. Aquilo que a gente vê perto da nossa casa, aquilo que a gente vê nos telejornais, dentro do da nossa sociedade brasileira. Então, percebam que ele trouxe esses elementos para a gente interpretar dentro da linguagem dele o que ele quis dizer realmente com aquela canção. Então, prestem atenção no clipe, tá bom? Ele não tinha nada, então também não tinha medo. E foi pra luta como faz um bom trabalhador. O homem que não tinha nada enfrenta o trem lotado às 7 horas da manhã com um sorriso no rosto. Se despediu de sua mulher com um beijo molhado, pra provar do seu amor e pra marcar seu posto. O homem que não tinha nada, tinha de tudo. A troça triste de Apex, o que mais tiver, mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo. E mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada, tinha um trabalho com um escredão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém ficasse de propósito a suar, e ele sorria alegremente e dizia assim: você não é falho, hoje mesmo é falho. Ninguém vai sabendo, então me deixe tentar. Você não é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém vai sabendo, então me deixe tentar. O homem que não tinha nada tinha Marisete, Maria Flor, Marina, Mara, que era seu menor. Um tinha 9, uma 12, outra 17. A de 40 sempre foi o seu amor maior. O homem que não tinha nada tinha um problema. Um dia antes mesmo foi cortada sua luz. Subiu no poste
experiente fez o seu esquema e mais à noite reforçou o pedido pra Jesus. O homem que não tinha nada seguiu sua trilha, o mesmo caminho, o mesmo horário, mas foi diferente. Ligou pra casa pra dizer que amava sua família, acho que ali já pressentiu o que vinha na frente. O homem que não tinha nada, o homem que não tinha nada, mas ele tinha uma faca. Ele, o ponto que ele tinha, ou seja, nada. Não paranoia, noia, virou cangache a placa. O homem que não tinha nada, agora já não tinha vida. Deixou pra trás seus filhos e sua mulher. O povo queimou o pneu, fechou a avenida e escreveu no asfalto saudade do Josué. Você não é falho, hoje não é falho, ninguém está vendo e também vai te tentar. Você não é falho, hoje não é falho, ninguém está vendo e também vai te tentar. Então, vamos voltar aqui, gente, para nossa aula. O que a gente percebe dentro desse clipe do Projota é que existe uma realidade social, uma intertextualidade com a realidade social da pobreza, né? E isso é muito visível quando ele relata a história do personagem principal da música. Percebam que ele trouxe, né, a narração de uma história para dentro de uma música, o que é muito legal, porque a gente consegue ter um diálogo de ideias, né? Porque ele traz, né, um confronto de ideias que a gente tem, que o texto ele precisa ser simplesmente aquela forma quadrada, né? Ou que a música tem que ser aquele poema todo versificado. E dentro das letras do rap a gente vê uma divergência muito grande da forma, né? Porque o cantor de rap, ele não se atém a essa forma de poema, de verso. Ele muitas vezes traz esse discurso social em narrativas, né? Músicas que são narrativas, que é exatamente isso que o cantor Projota fez nessa música, O Homem que Não Tinha Nada. E aí eu quero que vocês percebam que ele trouxe a intertextualidade dentro disso também, né? Ele usou a música dele para trazer a realidade social, ele trouxe o problema social, né? A pobreza, a violência, mesmo tendo a pobreza, mas também tem a composição familiar. A gente percebe que existe um amor, né? Existe aquela formação primitiva de amor romântico, de construção familiar. E aí, mesmo assim, essa pessoa sofre, né, uma violência de alguém que também não tinha nada, que vai lá e tira a vida do personagem principal. Sofre um assassinato por alguém que era na mesma classe social ou até mais baixa que ele, né? Mesmo assim, eles estavam na mesma balança, né? Eram pessoas de realidades sociais bem semelhantes, mas que sofriam o contexto de pobreza total, generalizado, né? Então, quando a gente vê que as letras de música trazem esse diálogo político, né? Esse diálogo de discussão social para dentro das nossas narrativas, a gente percebe que o intertexto ele é exatamente isso, é trazer ideias diferenciadas para aquilo que se está produzindo de novo. Então, assim, é uma ideia diferenciada, por quê? Porque está usando uma forma diferente, mas o assunto primitivo está ali,
né? Então, há quanto tempo que eu posso debater dentro da minha narrativa, posso saber da desigualdade, né, da realidade social dos brasileiros, da pobreza. Tenho vários textos que falam sobre isso, mas falar dessa forma, né, é uma forma nova, ou seja, ele criou algo novo dentro de algo que já existia. Por isso que é intertextualidade. E aí, a partir disso, eu fiz algumas perguntas para vocês, né? E aí, são essas perguntas que vocês vão ter que responder no final do nosso clipe aqui, né? E, claro, né, vai estar lá no texto também, no Wordzinho de vocês que eu deixei, né? Qual é o nome do personagem principal da letra da música? Você vai assistir esse clipe com calma, né? Eu passei aqui na aula rapidamente, que é para vocês terem ideia do que eu tô falando, né? Resgatem a letra dessa música, reflitam sobre a letra dessa música para poder responder aqui. Dentro do exercício no Word, eu também deixei a letra da música copiada para vocês. Ah, professora, eu não vou querer copiar tudo, só vou querer responder. Não tem problema não. Responda, tá bom? Não precisa copiar a letra da música, mas responda para mim. Qual o nome do personagem principal da letra da música e o que ele tem de semelhante com a sociedade brasileira? Qual é a história dele que bate com aquilo que a gente vê no dia a dia, nos jornais, né? Quando a gente liga lá o jornal da Rede Amazônica, ou então o Jornal Nacional, quando a gente liga lá no Siqueira, o que a gente percebe, né, de semelhante com a nossa realidade? É isso que eu quero que vocês respondam para mim. Na 8ª questão, o refrão da música traz 2 afirmações de impacto sobre o ser humano. O que a Negra ali fala? Ela entra lá só para falar esse versinho. O ser humano é falho. Aí ela fala, hoje mesmo eu falhei. E ninguém nasce sabendo, né? Mas aí depois ela responde, então me deixe tentar. Mas eu quero que vocês trabalhem em cima dessas 2 frases. Por que ela colocou que o ser humano é falho? Porque nós temos aquele ditado popular que diz assim, ninguém é perfeito. Olha aí, outra intertextualidade, né? Então, percebam as ligações externas que ele trouxe para dentro dessa canção. Outra coisa, ninguém nasce sabendo. Também é uma frase de efeito muito comum e muito utilizada, que ele trouxe para dentro da melodia dele. Então, percebam que ele usou elementos bastante conhecidos do nosso cotidiano para trabalhar dentro dessa canção, tá certo? Em seguida, eu pergunto mais 2 coisas para vocês. Quais são? Por que você acha que a música recebeu esse nome, O Homem que Não Tinha Nada? Por quê? O que esse clipe mostra pra gente? Qual é a demonstração social que esse clipe traz? Já citei aqui anteriormente, tá bom? Então, reveja essa aula aqui, reveja a minha fala, que você vai conseguir entender por que será que o autor, o Projota, escreveu e escolheu O Homem que Não Tinha Nada como título dessa canção. O que ele quis dizer com isso, né? E aí você vai responder para mim também. E aí, no final, eu quero que você responda na 10ª questão, recrie o final dessa história para mim de uma forma diferenciada, tá? Recrie o final da história do personagem principal da narrativa do Projota. Então, você vai ler a letra da música, você vai ver de novo esse clipe, você vai ver que ele teve um final triste, né? Ele morre no final, né? Ele é assassinado por alguém no final. Será que a gente pode trocar esse final? Pode dar um final diferente para ele? Pode, de repente, alterar a realidade do Josué, que é o nosso personagem principal dessa narrativa? De que forma eu posso transformar isso? De que forma eu posso trazer um novo texto, uma nova interpretação e fazer uma intertextualidade, então, com a melodia do Projota. Percebam que aqui nesse fechamento, na questão número 10, vocês vão produzir uma intertextualidade, que é exatamente pegar algo que já foi criado, que no caso é essa letra da música do Projota, para transformar em algo novo, tá bom? Gente, eu espero de verdade que vocês tenham curtido essa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, a gente teve algumas intercorrências em relação ao diálogo, em relação à atenção, mas
Saibam que tudo aqui é feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu sou uma pessoa que leva o meu trabalho muito a sério como professora. E eu espero de verdade que vocês também se coloquem na posição de estudantes, né? De quererem melhorar, de quererem lutar pelo aprendizado de vocês. Eu não trouxe essa discussão social à toa, mas sim para mostrar para vocês que existe uma realidade bem triste, né? Principalmente para as pessoas que não têm acesso à educação, ao ensino, que é exatamente você não ter a opção de mudar o seu destino, a sua escolha. Então percebam que as escolhas de vida de vocês, né, principalmente nesse momento agora da educação, elas vão definir o futuro de vocês, né? Quando a gente briga, quando a gente pede atenção, a gente está, na verdade, lutando para que vocês tenham um futuro melhor, né? Para que vocês tenham algo, né? Quando a gente fala para alguém, poxa, a pessoa não tem nada na vida, eu estou dizendo o quê? Né? Aquele homem não tinha nada. O que eu estou querendo dizer? Que a pessoa não construiu nada. Então, vocês estão numa fase de construção de vida, de construção de carreira, né? Eu tenho muito orgulho de saber que vocês têm se dedicado. Estou aqui com 27 pessoas ativas, prestando atenção nesse conteúdo, e isso é muito importante, e eu sou muito grata a vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, e eu espero que vocês voltem aqui para revisitar essa aula, para quando vocês estiverem fazendo o exercício, se tiverem dúvidas, venham aqui, tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Vai ficar salvo aqui no YouTube. Por isso que eu escolho essa plataforma aqui, para que vocês também tenham essa possibilidade de sempre revisitar essa aula. Mas, por gentileza, valorizem, tá bom? O esforço da professora e se deem valor, tá? O que é se dar o valor, professora? É estudar, batalhar pelo futuro que vocês querem ter, né? Quer ser médico, quer ser juiz. Para tudo isso você precisa ter dedicação. Então, se dedique agora para construir o futuro que você quer, tá bom? Um abraço imenso. Qualquer coisa, estou nas redes sociais. Estou lá no Instagram do Leonor, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham. Ou então enviem pelo grupo do WhatsApp por meio das professoras Selma e professora Ana. Queria agradecer a professora Gisele pela monitoria. Com certeza foi um diferencial aí no chat. E é isso, pessoal. A gente se vê em uma outra oportunidade. Um abraço e até a próxima, tá bom?